Aí quando terminar... Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade. Bom dia, Claudinha. Ô, povo de Deus, vamos acordar. Tá na hora. 9 horas em ponto. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E depois de um tempo, né, que eu tirei férias, a Claudinha me intimou a estar aqui. Mas eu peço aos irmãos que me perdoem alguma falha, tá? Não tem muita intimidade, né, com a internet. Mas pela misericórdia do Senhor, eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então a gente vai começar orando. Convido o Gabriel, o Marcelo que está ali, me auxiliando nessa manhã. Deus abençoe sua vida, Marcelo. A gente está orando para a gente dar início, tá bom? Nossa lição de hoje, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, pela noite que passamos, agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a estar direcionando, Senhor Deus, nessa lição, nessa manhã maravilhosa, juntamente, Senhor Deus, com cada irmão que o Senhor vai tocar no coração, para estar juntamente conosco, ó Pai, estudando, Senhor Deus, um pouco mais da tua palavra. Senhor, eu te peço a tua capacitação, a tua instrução, que o Senhor venha me auxiliar, Senhor Deus, venha me direcionar, venha me abençoar, Senhor Deus, porque eu sou carente de ti. Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã, Pai. Perdoa, Pai, nossos pecados. Fica conosco, Senhor Deus, e fala ao nosso coração, como esse hino que está tocando aqui no fundo, Pai. Fala suavemente, Senhor Deus, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, a lição de hoje é a lição 8, que diz assim, o tema da lição: Cristo, presente de Deus para o mundo. E o texto base está em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Eu vou estar lendo aqui agora só como introdução outros versículos na palavra de Deus. Então, se você não estiver com a sua Bíblia, pegue aí sua Bíblia, deixa ela pertinho de você. Como eu sempre faço, eu gosto de estar olhando também na Bíblia, não só na revista. Que vai dizer assim: o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus. Espera aí que eu estou achando aqui. Pronto, achei. Diz assim, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em
Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu já li o tema da lição, Cristo presente para o mundo, e na introdução ele começa falando assim, o autor: na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. E aí ele começa falando de propiciação. E o que é propiciação? Depois ele vai falar sobre o propiciatório. E ele vai falar sobre tanta coisa que parece que a gente não conhece nada disso. Mas nós já conhecemos isso porque nós lemos a palavra de Deus e ela vem falar sobre isso. Ele fala nessa introdução sobre propiciação, mas não da propiciação que está na palavra de Deus. É um termo secular. Mas ele traz agora, né, para dentro da Bíblia. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego, usado em Romanos 3,25, tem um nome aqui que eu não consigo ler, porque está muito pequenininho. Ielasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Esta figura de linguagem mostra como Deus, de inimigos que somos por causa dos nossos pecados, faz de nós seus amigos. É a única vez que Paulo usa declaradamente, manifestada pelo sacrifício de Jesus, domina boa parte do seu pensamento. É a única vez que Paulo usa declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus. A ideia de ira afastada não é uma ideia, isso realmente aconteceu. Deus desviou sua ira através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas vamos lá. Propiciação. Ato ou efeito de propiciar. A gente tem que entender o que é essa palavra para a gente poder entender o que esse autor quis falar nessa lição, que é uma coisa muito simples. Ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade ou uma força sobrenatural ou da natureza, para se conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Sacrifício ou oferenda que se faz para aplacar a ira dos deuses. Então, tudo isso é propiciação. Só que para nós, a propiciação foi algo muito maior e muito mais profundo para nós. A Bíblia vai falar sobre o propiciatório. Existe na Bíblia a palavra propiciatório. E o que era o propiciatório? Templo, santuário ou lugar de amerciamento, de concessão, de mercê, algo ou alguém que aplaca a ira divina ou obtém a boa vontade da divindade, cujo intento é atrair ou readquirir o favor, a boa vontade de um ser sobrenatural, uma divindade, propicioso, propiciador. Por extensão, que se pretende conseguir a boa vontade de alguém ou de uma instituição. O celular toda hora fecha aqui. O que é isso? Por exemplo, no Antigo Testamento, lá em Êxodo 33, Êxodo 25, Deus começa a instituir a Moisés a como que ia ser os rituais para se alcançar o perdão. Então, no dia da expiação, que havia um dia específico para isso, na lei mosaica, era o dia da expiação, está lá em Levítico 16. O sacerdote, sumo sacerdote,
entrava no Santo dos Santos, porque havia o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era separado por um véu. E nesse dia da expiação, o sacerdote entrava ali para fazer expiação pelos pecados dele e do povo. Então, nesse dia, o que acontecia? O cordeiro era sacrificado e aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue e no Santo dos Santos ficava a Arca do Concerto. Quem está lembrando agora da arca, em que tinha uma tampa com 2 querubins e as asas do querubim não ficavam de frente assim na cabeça, né? E ficavam assim, se encontrando, quase se encontrando, e ali o sacerdote salpicava o sangue do cordeiro em cima daquela tampa que se chamava propiciatório. Quando ele salpicava o sangue e que Deus havia perdoado os pecados, havia aceito ali a expiação, o que acontecia? Começava a sair fumaça daquela tampa e aquela fumaça era o quê? Era propiciação. Isso significa que Deus estava aceitando ali o sacrifício, que estava perdoando os pecados do sumo sacerdote e do povo. Quando isso não acontecia, o sacerdote era fulminado ali dentro. Tanto que ele entrava ali com uma corda em sua cintura amarrado com um sino. Quando ele demorava, o sacerdote lá fora dava uma puxada para saber se ele estava vivo, porque não era permitido o sacerdote, só o sumo sacerdote. Então, o ato de salpicar esse sangue ali era expiação, mas quando a fumaça, que era a presença ali, em que todo o arraial em volta observava se a fumaça ia sair, quando aquela fumaça aparecia em coluna, né? Eles tinham a certeza que Deus havia perdoado os seus pecados. Mas o que o autor quer trazer para nós? Ele quer nos mostrar que Cristo é o presente de Deus para nós. Quem é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo? Jesus. Então, na quinta-feira nós estávamos num culto muito maravilhoso na casa da irmã Ieda, do irmão Francisco. Um beijo no coração de vocês, se vocês estiverem assistindo. E foi maravilhoso aquele culto em que a irmã Ieda leu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus dá o seu Filho ao mundo e ele vem em carne, ele nasce de uma virgem e ele ali vive aqui na face da terra, né? 33 anos. Ele tem uma preparação de 30 anos, vive o seu ministério 3 anos para fazer algo por nós durante 3 horas. Isso é magnífico, isso é tremendo quando a gente para imaginar sobre isso. E quando Jesus, ali na cruz do Calvário, ele é sacrificado por amor de nós, pelos nossos pecados, Deus faz propiciação por nós. É Deus quem nos dá o presente para desviar a ira dele sobre a humanidade. Então, o ato de Jesus, Deus é que faz propiciação por nós e não nós para Deus. É Deus quem faz propiciação por nós para que nós não viéssemos morrer eternamente. Nós agora temos o livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz na cruz do Calvário, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. E o que significa isso? Há agora livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Amém? Isso foi a propiciação. E é isso que ele quer dizer nesta lição. No finalzinho da lição, ainda vou falar mais um pouquinho. Ele fala assim, esse foi o preço do resgate. O preço do resgate da lição da semana passada foi a propiciação de Deus, o presente de Deus para nós, dando seu único filho, para que morresse na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, está vivo à destra do Pai,
para que nós tivéssemos esse livre acesso. Mas ele fala mais um pouquinho também. Já expliquei o que era o propiciatório, né? A expiação, que é a purificação de crimes ou faltas cometidas, o que era? Era ali remover, né, os pecados, a reparação de pecados, né? Então, Jesus se fez expiação por nós, não tendo culpa alguma, pois nele nunca houve pecado. Nós vemos também na Bíblia umas palavras como redenção, remissão, né? E misericórdia. Eles citam também nessa lição a parábola do publicano e do fariseu, que é muito conhecida entre nós, que vai dizer que os dois estavam orando. E o fariseu começou ali, né, a dizer: Senhor Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço bem. Então parecia que ele nem precisava de Deus. Já o publicano, que é pecador, ele reconhece seus pecados e só pede a Deus: Senhor, seja propício a mim. Em outras traduções ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Então, quando a gente pede misericórdia, a gente reconhece que nós não podemos viver sem Deus e que nós precisamos do perdão de Deus para estar de pé, né? Porque se Deus não perdoar os nossos pecados, que seria de nós? Então, o que é redenção? Para nós cristãos, é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus. Redenção para nós cristãos, vou repetir, é a crença na libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus. Porque pelo sacrifício dele nós somos libertos da condenação do pecado, né? Mas temos que ter fé, temos que crer nisso. Redimir significa readquirir, adquirir de novo aquilo que se havia perdido. A Bíblia utiliza o termo redimir para exemplificar que, com a morte de Cristo na cruz, toda a humanidade foi redimida ou reconquistada. O que é isso? Toda a humanidade já estava condenada. Por isso que lá em João 3,16 falar: quem crê, né, já está com Jesus, mas quem não crê já está condenado. O sacrifício remidor de Jesus. Então, ele nos readquiriu. Nós agora temos de novo a presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, porque quando ele ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo de Deus na terra para que nós continuássemos a viver na presença de Deus. A misericórdia é o ato concreto da manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça. Então, com esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a graça de Deus se manifestou sobre nós. A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas por amor de Deus, nós tivemos essa concessão. Eu quero ler agora com os irmãos Romanos 3, versículos 23, versículos 23, 24, 25 e 26. Vai dizer assim, versículo 23 de Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus. Então aqui está falando tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Todos nós todos pecados e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. E nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é redenção? Acabei de ler aqui, né? A libertação, nós fomos libertos. A quem Deus propôs no seu sangue, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, como propiciação. Então, Deus nos deu esse presente, a graça de Deus, o favor imerecido, né? Sobre nossas vidas, né? Mediante a fé que nós vamos ter, que nós temos em Jesus Cristo, para manifestar a sua justiça. Através do sangue de Jesus, nós fomos justificados. E sobre nós há o sangue de Jesus. Então, quando o adversário da nossa alma, ou quando alguém aponta o nosso pecado, antes de nós conhecermos a verdade, antes de nós servirmos a esse Deus vivo e poderoso através de Jesus, nós não podemos abaixar nossa cabeça, porque tudo foi cancelado, o que ficou para trás ficou. Agora nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nós somos novas criaturas. O 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então é neste tempo que nós vivemos na presença de Deus. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então quando nós temos fé em Jesus Cristo, né, nós cremos nesse sacrifício e nós passamos a viver como nova criatura, o próprio Jesus, que é o mediador, o intercessor, ele vai estar lá intercedendo por nós e sobre nós a justiça de Deus. Outra passagem muito importante que ele colocou como leitura diária está lá em Hebreus 9. A gente já está caminhando para o final, porque eu não sou de falar muito, não. O título desse capítulo, né, em Hebreus 9, fala assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Mas o que nós vamos ler é a partir do versículo 11. Então, nesse título aqui, a gente pode entender o quê? Na lei mosaica, todo ano tinha o dia da expiação. Só que quando Cristo Jesus dá a vida dele na cruz do Calvário, foi uma única vez e foi o suficiente. Nunca ninguém vai fazer o que Jesus fez. Foi o sacrifício perfeito diante de Deus e é insubstituível. Ninguém vai substituir esse sacrifício porque ele foi único e é para a eternidade. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Olha aí o título do versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, porque era algo divino. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Que palavra maravilhosa, né? O que está escrito aqui? Que aqueles sacrifícios na lei mosaica, eles não ficaram totalmente invalidados, porque o sacrifício de Cristo é que é perfeito. Ele se deu como cordeiro por nós. E o sangue dele agora está sobre nós. Nós temos a marca do sangue de Cristo sobre nossas vidas. Verso 15.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aí a gente passa a entender por que Jesus precisou morrer para a gente viver essa nova aliança eterna com Deus. Porque o testamento só tem validade quando morre o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança da qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios a serviço sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou redenção, né? Então aqui eu li até um pouquinho a mais, que fala ali da lei mosaica, né? Mas o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por amor de nós, e nós fazemos parte dessa nova aliança, e nós vivemos essa nova aliança. Nós não vivemos mais a lei mosaica. Quando nessa revista o autor Não há Lei Sim a Graça, ele quis dizer que nós não vivemos mais a lei mosaica, nós vivemos a graça de Deus. A salvação é pela graça, e isso vem de Deus. Então, ninguém fazendo sacrifício vai alcançar a salvação, porque o sacrifício já foi feito através de Cristo Jesus. Então, por que eu falei que era uma coisa tão simples e a lição, às vezes, ela complica um pouco? Porque todos nós já sabíamos disso. E eu fiquei lendo essa lição, falei assim: meu Deus, para que complicar uma coisa que é tão simples? Não é? Nós já sabemos que o sacrifício da cruz é insubstituível. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Mas não é porque nós vivemos no tempo da graça de Deus que nós podemos viver de qualquer maneira. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, nós vivemos para Deus. Então, viver em espírito. Eu vou ser um santo, um anjinho com auréola. Não, nós somos humanos, nós temos as nossas tendências, né? Mas o Espírito Santo nos dá a graça de nós fazer o quê? Rejeitar as coisas carnais, né? A gente viver de acordo com a palavra de Deus, sempre buscando força nele para a gente não pecar. Pecadores, só que agora nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Então, o pecado na vida do cristão não é uma coisa natural, é uma coisa, é um acidente, acontece, mas não é para acontecer, entendeu, irmãos? Então, eu vou ler só o finalzinho aqui, o Pensar e Agir. Tô falando quase meia hora já, nem parece. Ele falou sobre o tópico 2, fala assim: como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia. E ele citou aqui o Salmo 78, verso 38. Só que lá em Isaías, capítulo 12, Deus também vai falar que ele desvia sua ira. Mas nós estamos vivendo um tempo que, assim como quando começou, né, todo esse processo de quarentena, pandemia, e houve muitos burburinhos, né? Nós achamos que Deus estava irado com seu povo, e eu creio que estava sim. Mas quando o povo se volta para Deus, clamando misericórdia em oração, Deus desvia sua ira.
e Deus desviou a ira. E nós estamos passando por um processo agora de buscarmos mais a Deus, estarmos mais perto do Senhor. É uma preparação que nós estamos vivendo dentro dos nossos lares. Nós estamos tendo mais comunhão com a nossa família, nós estamos tendo mais tempo de ler a Bíblia, de ouvir louvores, tudo isso está acontecendo agora. E de entender a palavra de Deus para nossas vidas. No nosso coração, eu creio que até você, né, Marcela, deve sentir isso. Por mais que o mundo está entrando em colapso, há tantas preocupações com a economia, com vidas, né? E a gente se preocupa muito com as vidas, sim, porque existem muitas vidas que não foram alcançadas por esse amor de Jesus. Mas no nosso coração como cristão, há uma paz. A gente consegue ter essa paz, a gente tem a convicção de que vai chegar um tempo em que Deus vai cessar tudo isso. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E isso é que faz a diferença nesse tempo. O povo que está aí batendo a cabeça, ele tem que olhar para nós e ver que há uma diferença. Espera aí, por que esse povo não está desesperado? Como é que eles conseguem louvar na casa deles? Como é que eles conseguem continuar fazendo culto se a igreja está fechada? Como que é isso? Vai criar uma questão, uma indagação na sua mente. E é aí que a gente vai ter resposta para eles. Sei que na minha vida eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho Jesus. Quer conhecer esse Jesus? Assiste lá um culto online. Aí é a oportunidade que nós temos de fazer o convite. Amém? O tópico 3 vai falar da ideia do tabernáculo também, né? O tabernáculo no tempo de Moisés, ele andava no deserto, né? Deus montava a tenda, o tabernáculo, que ele chamava tenda do encontro. É porque ele tinha um encontro com Deus. Lá em Êxodo 32 vai falar muito bem sobre isso. E Deus revela em sua palavra, em Êxodo 33, que com Moisés ele falava face a face como alguém que fala ao seu amigo. E isso é muito lindo, a intimidade que Moisés tinha com Deus, né? Então, aqui nesse tópico 3, vai falar ali sobre todo o ritual que acontecia, né? O propiciatório, eu já falei também. E a obra de Cristo, o tópico 4, também já mencionei aqui, né? Que está lá em Lucas 18:13, que é a parábola do publicano e do fariseu. Irmãos, Deus nos chamou para ser adoradores dele. Deus não nos chamou para ser fariseu. Porque o fariseu acha que tudo dele está certo, né? Ele quer viver só de acordo com a lei mosaica. Nós vivemos Cristo Jesus, vivemos o amor de Deus. Então, aquele ato de Jesus na cruz do Calvário, nada mais foi que o maior ato de amor de Deus por nós. Ninguém nunca mais vai poder fazer isso. Porque a gente pode até, eu, como mãe, eu posso dar a vida pelos meus filhos, mas eu não vou dar meus filhos em sacrifício por amor a ninguém. A gente tem que ser sincero. Então é por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito, porque ele deu a vida não só para quem ele amava, mas para quem odiava ele. Ele deu a vida por quem odiava ele. Então isso não existe maior ato de amor. É um amor infinito e incondicional. E eu quero agora agradecer mais essa oportunidade. Já falei bastante e eu espero que tenha contribuído para a vida dos irmãos essa lição, porque para mim contribuiu. É sempre bom a gente poder relembrar, né, sobre tudo isso. Espero que eu tenha conseguido passar sobre o que é a propiciação, né, que foi o presente de Deus para nós, que foi Jesus, né? Tá aqui o comentário da Cláudia. Amém. Cláudia, a nossa esperança está em Deus, é verdade. A nossa esperança está em Deus. Cristo é a nossa esperança, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí presentes do outro lado. Agradecer a Deus pela vida de Marcelo, né? Que tão gentilmente aqui nos ajudou. Pena que ele não quis interagir conosco, né? Amém?
Então vamos orar para a gente terminar. Pai querido Deus Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida da minha família, dos meus filhos, pela vida ali, Senhor Deus, do Marcelo, da Rosilene, da Emily, da Ludmila. Senhor Deus, abençoa essa família, Pai. A vida da Cláudia, do pastor Levi, de toda a membresia da tua igreja, Pai. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar. Continua, Senhor Jesus, a nos preencher, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua presença. Cobre-nos, Senhor Deus, com teu sangue, Pai, a cada dia. Eu quero te agradecer, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecer, Senhor Deus, pela tua presença santa, pelo teu Espírito Santo em nós, quando nós não merecemos nada, Pai. O Senhor se deu por nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tchau.